a fita do apostolado da oração. É assim que ela vai imprimindo a fé nos netos dela e nos filhos. Aí, 4 netos, ela está dizendo. 44 netos. Que benção, dá para fazer um bom grupo de oração. Mas aí que está a questão, né? Os netos dela estão em risco na fé cristã. Estão em risco. E os netos dela precisam olhar para ela e ver o que é que ela está dando, o que ela está mostrando com a vida dela quando ela está rezando o terço ali. Para que eles não percam a fé. Porque os filhos dela precisam passar isso para os netos, para os filhos. E Paulo está relembrando, ele está fazendo memória, ele está dizendo, Timóteo, lembra-te da tua avó, Lloyd, do que ela passou para sua mãe Eunice, agora na tribulação. Você é meu companheiro também na tribulação, porque Paulo estava preso. Agora na tribulação, nesse momento em que dá vontade de largar tudo, porque parece que Deus se cala, parece que Deus não fala, parece que Deus não ajuda, porque é só parecer. Deus está ajudando. Não abandone a fé não, Timóteo. Lembra-te do que tua avó ensinou a tua mãe e o que tua mãe ensinou a você. Não esqueça. É interessante que hoje de manhã, quando eu estava meditando essa palavra, eu estava me recordando de algo que de vez em quando vem à minha mente. Por exemplo, eu me lembro que eu fui batizado. Mas engraçado, eu fui batizado 4 meses depois de ter nascido. Dá para entender? Depois você busca os psicólogos aí que eles vão falar alguma coisa. Se é doideira minha ou não. Mas que eu lembro. É incrível. Eu me lembro do padre, que foi Padre Ângelo, colocando sal na minha boca. E eu sentindo o sabor do sal. Quer dizer, a minha família, ela levou-me à igreja. E os meus padrinhos me assumiram na fé. Porque eu era criança ainda. Ainda não tinha aquela capacidade de dizer assim, eu professo Jesus como meu Senhor. Então os meus padrinhos, eles me assumiram, meus pais me assumiram, dizendo, Jesus, eu assumo esse filho que está aqui, esse José Augusto. E vou levar a minha vida, eu vou imprimir nele a fé que eu já tenho. Como eu falei para vocês, quando eu nasci, a minha bisavó, Felicidade, né? Olha que nome lindo e maravilhoso, só para mim mesmo. Tem uma avó que se chama Felicidade, e quando ela me tira, porque ela é parteira, era parteira, quando me tira da barriga da minha mãe, ela disse, ele será chamado José Augusto e vai ser padre. Quer dizer, ela imprimiu já na minha mente, no meu coração, aquilo que Deus já me chamava. Deus se utilizou da minha bisavó para dizer o que eu seria no futuro. Ela foi uma profetisa naquele momento, profetizou. E aconteceu. 19 anos depois, o Senhor fala claramente para mim que Ele queria que eu fosse sacerdote. Mas lembro também da minha avó, rezando o terço. Eu nasci na Bahia, na cidade de Maraú. O padroeiro de lá é São Sebastião. Quantas vezes eu via minha avó indo para as novenas. Porque às vezes o padre Ângelo não tinha tanto tempo para atender a paróquia inteira, porque eram muitas, capelas. Então, é novena, e vai minha avó para a novena, e minha avó levava a gente para a novena. Um dia até eu, mas meu irmão, nós tomamos uma surra do meu pai, porque nossa avó nos levou para a novena,
Em vez de nós entrarmos na igreja, entramos lá, enquanto eles estavam rezando, saímos para fora para brincar, coisa de criança. Ela não falou nada. Foi para casa e falou para o meu pai. Aí está lá eu, mas meu irmão brincando, que a gente não tinha noção de hora. A gente ouviu aquele assobio famoso do meu pai. Pronto, quando assobiou, a gente já vê tudo na nossa cabeça. Pronto, era para nós irmos rezar e estávamos brincando aqui. Pronto, surra. Desobedecemos, nós não fomos brincar, nós fomos rezar. Eu lembro também da minha mãe, quantas vezes a minha mãe, ali na beira da cama, colocava as mãos postas nossas, e ali rezava o Pai, ia ensinando a gente o Pai Nosso e a Ave Maria, imprimindo a fé na criança que está aqui hoje, que já é adulto. Foi crescendo. Cara, a Vanúzia não gosta que eu fale, mas estou vendo ela ali. Quantas vezes a Vanúzia, a gente conversando, ela recorda da avó dela também, dizendo que quem imprimiu a fé nela foi a avó. Que a avó contava muito para ela as histórias da Bíblia. E uma das histórias que ela contava mais era de José do Egito. A Vanúzia é maravilhada com a história de José do Egito, porque a avó dela imprimiu no coração dela. Hoje é missionária. Eu estou falando isso para vocês, pais que estão aqui, e avós também, para vocês verem o quanto que isso é importante. Isso é evangelização. Jesus não mandou os apóstolos evangelizarem. Então, a fé que vocês receberam, vocês precisam passar para os seus filhos. Porque eu repito, a TV está tirando. A internet está tirando. E vocês precisam pedir muita sabedoria a Deus para que o Espírito Santo possa iluminar você, para vocês verem como é que vocês vão fazer. Eu tenho falado aqui que eu não estou preocupado com vocês não, que vocês já estão grandes, já professaram a fé em você, em Deus, em Jesus Cristo, mas eu me preocupo com essas crianças que estão vindo aí, esses adolescentes que estão. Imagine lá no futuro uma sociedade pagã, aonde Jesus Cristo vai ser totalmente exterminado. Claro que isso não vai acontecer, porque Jesus Cristo é o Senhor, e Ele já disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele, mas diante do que Ele fala, muitos poderão se perder. E que testemunho você vai dar? Esses dias eu estava atendendo uma das minhas filhas espirituais. Foi a primeira vez que eu tive contato com ela. Eu falei para ela assim: conta-me, como aconteceu a sua vida com Deus? Porque a gente precisa ver, né? O que é que Deus está fazendo naquela alma? E para nós sabermos o que Deus está fazendo naquela alma, nós temos que saber a história dela. Como foi que Deus agiu na vida dela, ao ponto dela hoje dizer: eu sou de Jesus Cristo. E foi interessante, ela contou que ela lembrava, ela disse: padre, eu me lembro que minha avó, olha só, eu nem sabia que ia ter essa palavra hoje. Ela disse: eu me lembro que a minha avó, ela tinha um terço e a Bíblia. Eu só lembro disso, do terço e da Bíblia. A minha avó, olha o sinal, gente. Está vendo o sinal? Vocês estão vendo que os sinais, eles são necessários na nossa vida? O terço e a Bíblia. E quem é que fazia? Era a avó dela que lia a Bíblia, a avó dela que rezava o terço. Isso foi impresso nela, no coração dela, isso marcou-a. E que bendita marca, né? Não precisa de cura interior não, é isso aí mesmo. Que marca maravilhosa.
Aí depois ela disse que passado um tempo, a mãe dela levou ela na igreja.